O vídeo de hoje é para deixar para você a dica de dois fertilizantes incríveis que faz florir, brotar e crescer suculentas e plantas, e também para atender o pedido da amiga inscrita aqui no canal, que é a Cida Silva. Ela colocou: "Oi Marcos, eu quero saber sobre fertilizantes foliares. Posso usar só eles ou tenho que colocar fertilizantes no substrato? Me ajude." Então pode ser que você que esteja assistindo também tenha a mesma dúvida aí da Cida Silva, né? E aí eu vou deixar para você a informação atualizada aqui nesse vídeo. Quem acompanha o canal já deve ter visto eu mostrando aqui os dois fertilizantes que eu vou mostrar no vídeo de hoje. O primeiro deles é esse daqui, ó, que é um NPK líquido, né, que é o 4148. Não interessa aí a marca, o que importa é a qualidade, né? No caso aí, os micros e macros nutrientes que tem. Inclusive eu vou mostrar para você aqui no verso dele aqui, ó, no rótulo dele. Por que a gente dá preferência para esse aqui? Porque ele é, além dele ser foliar, vem aqui toda a informação de uso dele e também todos os nutrientes, ó. Tem nitrogênio, fósforo, potássio, boro, enxofre, tem de tudo um pouco aqui, ó, e é exatamente por isso que eu gosto dele. Esse aqui eu aplico a cada 15 dias, passou 15 dias depois, eu venho com esse daqui, ó, que é o Casa Verde, que ele é 15-5-5. Ou seja, 15 de nitrogênio, 5 de potássio e 5 de fósforo. Também vem todas as informações aqui, ó, no rótulo dele, como aplicar, como utilizar. Mas normalmente aqui no vídeo a gente passa a dica para você de como que a gente prepara e de como que a gente aplica, né? Vou fazer isso daqui a pouquinho para mostrar para você um passo a passo. Mas esse aqui também é bem simples de usar, é só colocar uma tampinha dessa daqui, ó, num litro d'água e fazer lá a pulverização ou borrifar nas plantas. O que eu quero falar para você é que normalmente quando a gente usa os fertilizantes foliares, a gente tem aqui uma resposta muito rápida da planta, e uma dessas respostas é que ela fica bem viçosa, como você pode ver aqui, ó. A planta fica brilhante, parece até uma planta de plástico, né, de tão viçosa e bonita que ela fica. E é exatamente essa informação que eu quero deixar para você no vídeo de hoje, que é o seguinte: normalmente a gente utiliza aqui os fertilizantes foliares e usa também o fertilizante ou adubo colocando no substrato, né? Colocando no solo. Porém, como nós passamos por um verão muito bravo aqui no hemisfério sul, né? Que a gente mora aqui no leste de Minas. Então, para nós aqui agora que a gente está entrando no outono. Então, durante o verão, eu apliquei em todas elas os adubos e fertilizantes foliares para poder ajudar elas a manterem uma saúde mais urgente, né? Porque a gente sabe que o sol muito forte, o verão muito forte, maltrata muito as plantas. Então, eu preferi usar os foliares para não colocar também muito adubo ou fertilizante com matéria orgânica no solo, porque isso acaba também atraindo mais fungos, né? No período de muita chuvarada. Esse vídeo hoje, então, ele é meio que para comprovar para você, ó, que o resultado é muito bom. A gente usou só mesmo os foliares e os líquidos durante esse período e o resultado foi muito bom. Elas venceram o verão muito bem. A grande maioria venceram o verão muito forte, muito resistentes. E estão aqui, ó, lindona, já começando o outono, né? Florescendo, dando haste floral. Algumas crescendo muito bem, outras brotando muito bem, e tudo isso com a ajuda desses fertilizantes foliares, que eu vou passar para você a informação completa daqui a pouquinho. Normalmente quando eu deixo dica aqui de fertilizante e de adubo, eu falo que é para usar aí uma vez por mês, pelo menos é o que a gente faz, né? Porém, no período de verão, eu usei os foliares, então eu coloquei um determinado fertilizante, né? Vamos supor hoje, e daqui 15 dias eu coloquei um outro para a gente fazer um teste aqui e ver qual que daria melhor resultado. Então, o uso desses dois que eu vou deixar a dica para você hoje, essa alternância aí de cada 15 dias, principalmente no verão, fez muito bem para todas elas. Normalmente, as dicas que eu deixo aqui no canal, eu pego elas com o engenheiro agrônomo, né? Que deixa essas dicas para a gente. Principalmente as do vídeo de hoje, que eu fiz uma pesquisa bem apurada aqui com ele para poder trazer para você as informações. Então, como eu falei para você, esse daqui, ó, eu utilizo uma tampinha dele para cada litro d'água, só chacoalhar bem na hora de fazer o preparo.
e usar aí uma tampinha para cada litro d'água. Eu vou colocar diretamente hoje aqui no pulverizador, que eu já vou fazer a aplicação em algumas delas, né? Então nesse pulverizador aqui, ó, cabe 2 litros d'água, então eu vou colocar 2 tampinhas para poder fazer a aplicação na medida certa. Essa quantidade nunca deu problema aqui, nunca queimou planta, nunca danificou nenhuma planta, pelo contrário, só trouxe coisas boas, né? Então preparando aqui, ó, a segunda tampinha, precisa ser a tampinha cheia, né? Deu até uma leve entornada aqui. Então eu coloco 2 tampinhas para 2 litros d'água. E aí é só tampar mesmo e depois fazer a pulverização. Algumas pessoas me falam que não tem o pulverizador, que só tem o borrifador. Como que faz para poder usar então e colocar a medida certa no borrifador? É a mesma coisa, você vai preparar uma tampinha para cada litro e depois vai lá no seu borrifador e colocar aquela quantidade que couber, né? Coube uma certa quantidade, aquele restinho que você guardar, depois você coloca nele de novo e pulveriza. O importante é você lembrar que você precisa colocar uma tampinha para cada litro d'água. Então aqui, ó, o outro também, que é o Casa Verde, que é o 1555, eu vou colocar uma tampinha também para 1 litro d'água e vou colocar no borrifador para poder borrifar nas plantas e mostrar para você que tanto com o pulverizador ou com o borrifador dá para poder fazer a aplicação numa boa. Em relação à pergunta que foi feita aí da Cida, ela perguntou se a gente pode usar só mesmo os foliares. Provavelmente deve que ela prefere usar só os foliares, e eu posso confessar para você também que eu gosto muito dos foliares, porque além de ser muito prático de usar, a grande maioria deles não tem cheiro, não causa sujeira nenhuma, então é muito fácil de preparar e de aplicar. Porém, o que acontece? Quando a gente aplica o fertilizante foliar, ele meio que vai dar uma resposta imediata, ele vai recuperar a sua planta rapidamente. Então a gente faz isso aqui principalmente no período de verão, porque é um período onde elas sofrem muito, né? Com excesso de sol, também tem a questão da chuvarada, às vezes tem até alguma chuva de granizo, então elas acabam gastando muita energia e a gente precisa repor essa energia através dos fertilizantes, né? Eu faço a opção pelo fertilizante foliar nessa época justamente para evitar a questão do fungo, né? Para não colocar nada muito orgânico no substrato. E antes que eu esqueça de falar, é importante quando você for pulverizar, não jogar aí o fertilizante na floração, porque a floração não precisa ser fertilizada na verdade, né? Ela já deu o que tinha que dar, então é importante você aplicar só mesmo nas plantas e não jogar jamais na floração. Uma coisa que o engenheiro agrônomo falou lá na pesquisa que eu fiz com ele, que eu achei bem interessante, é o seguinte: a planta ela também faz a glicose, né, que é a alimentação dela por completo através da fotossíntese. Porém, algumas plantas têm essa dificuldade de fazer essa alimentação por completa, que é a glicose. E aí, só para você entender de uma forma bem tranquila, como eu entendi ele falando, por exemplo, se você tiver um problema de glicose, você vai procurar um hospital, um postinho médico, para tomar lá uma injeção para melhorar a sua glicose. Quando a gente aplica o fertilizante foliar, é como se a gente estivesse dando essa glicose para a folha, né? Então ela já vai absorver isso aqui e ela vai dar uma resposta de imediato. E quando ela dá essa resposta de imediato, ela dá uma melhorada na cabeça da planta, vamos assim dizer. A gente percebe aí com poucos dias depois que a planta realmente ela mostra para a gente um vigor, uma coloração, um desenvolvimento. Fazendo isso, dá prazo de você fazer, por exemplo, uma decapitação, se for necessário, tirar ela para ela enraizar, porque aí ela vai estar com nutrientes nas folhas e isso vai dar tempo dela enraizar novamente e você replantar ela depois. Então ajuda bastante a salvar aí algumas plantas. Nós já fizemos isso por aqui, dá muito certo, porque elas vão guardar os nutrientes nas folhas, enquanto isso dá prazo delas enraizarem e seguirem a vida delas numa boa. Já fizemos isso aqui muitas vezes com as nossas letícias, por exemplo, que algumas vezes elas começaram a ficar meio capengadas, a gente vem cá com fertilizante foliar, aplica e rapidamente a gente consegue ver uma melhora grande nelas.
Esse fertilizante foliar também a gente aplica ele nas mudinhas quando chegam aqui para nós, para dar prazo delas recuperarem e dar prazo delas absorverem os nutrientes que tem no solo, né? Então, todas as plantas aqui a gente faz esse procedimento. Porém, não dá para substituir o foliar pelo adubo ou fertilizante solo, né? Aquele que a gente coloca lá no substrato, porque é através das raízes que as plantas vão absorver ali os nutrientes necessários, né? Os macros e micros nutrientes, para a planta desenvolver no geral, né? Tanto a questão do crescimento, brotação, multiplicação, floração e até mesmo frutos, né? No caso das plantas que são frutíferas. Porém, algumas vezes, por algum problema no solo, né, na região da pessoa, talvez a planta ela não absorve tão bem os nutrientes e ela dá uma demorada para desenvolver. Por isso que é importante os foliares para ajudar no desenvolvimento da planta, pelo menos na parte de cima dela. Ela desenvolvendo na parte de cima, dá prazo de você dar uma observada melhor e qual é o problema que está acontecendo com a planta, né? Aqui muitas vezes a gente percebe que a planta está tendo algum problema, a gente vai olhar, nematóide, às vezes é cochonilha, às vezes é fungo, mas se ela tiver com algum nutriente guardado nas folhas dela, dá prazo de a gente salvar essa planta numa boa. E é o que a gente sempre faz por aqui. Aqui a gente não substitui a adubação, a fertilização através do solo, a gente coloca o adubo, o fertilizante no solo, mas a gente usa também o fertilizante foliar porque a gente sabe que ele vai levar um efeito mais rápido para a planta, principalmente nos períodos onde fica mais difícil cultivar, que é na primavera e verão. Então a gente opta por usar também o fertilizante foliar, mas sempre tem também um adubinho, um fertilizante na terra, no solo, no substrato. Até porque muitas pessoas não sabem, mas o adubo, o fertilizante que a gente coloca no solo, muitas das vezes a decomposição deles, na verdade, é feito pelos bichinhos que tem lá na terra, né? Os seres vivos que tem na terra. Então eles ajudam na decomposição e as raízes vão absorver logo em seguida. E quando você coloca a fertilização tanto no solo quanto foliar, é isso aqui que acontece, ó, muita brotação, muito desenvolvimento, né? Essa colher de cobre, por exemplo, está lotada de brotação, de folhinhas novas, então ela está mostrando para a gente um bom desenvolvimento, porque foi colocado nela aqui há poucos dias no solo, aquele mix que eu sempre dou a dica por aqui, e também de vez em quando a gente coloca nela uma aplicação foliar também, de fertilização foliar. Para que não fique dúvida nenhuma sobre a questão da importância da fertilização tanto no solo quanto foliar, o engenheiro lá que passa a dica para a gente, ele fala assim que costuma o fertilizante, o adubo que você coloca no substrato, no solo, ele é como se fosse o prato principal. Aquele prato de comida que você pega com arroz, feijão, salada, algum tipo de carne. É uma alimentação bem rica em nutrientes, mas pode ser que por algum motivo ou outro o seu organismo não consiga absorver ali um daqueles nutrientes. Então o médico vai lá e passa para você um suplemento, um complemento alimentar. Em relação às plantas, é mais ou menos isso também que acontece. Muitas das vezes a gente coloca o adubo, o fertilizante lá no solo, mas por um problema ou outro a planta não consegue absorver aqueles nutrientes. E aí, quando você coloca o fertilizante foliar, você está dando ali um complemento, um suplemento alimentar para a planta, que rapidamente ela mostra para você ali um bom resultado. Muitas vezes aqui eu vejo uma planta ou outra meio capengada, e só de fazer a aplicação do foliar, uma semana depois a gente já vê ali uma diferença muito boa na planta, né? A gente já começa a ver ela com viço, ela reagindo realmente. E também em relação à questão da floração, né? Normalmente quando a gente vai fazer a pulverização, a gente pulveriza todas as plantas, aplicando ali na folhagem da planta, né? E aí costuma às vezes 2 dias depois a gente vem aqui para fazer um replante ou para gravar um vídeo aqui para o canal e a gente se depara com flores para todo lado, né? Então é bem importante para você que cultiva plantas para ver a floração, que gosta da floração, os foliares ajudam bastante.
Mas é como eu falei para você, assim que ela der a floração para você, é importante que você não aplique na floração, é sempre nas folhas e até mesmo no caule, né? Mas nunca jogar nada de fertilizante ou adubo nas flores, porque não tem necessidade nenhuma. Além de todos os benefícios, tem uma outra coisa também que eu acho bem bacana em comprar os fertilizantes foliares, porque normalmente eles têm um preço muito bom, né? Esses que eu passei para você no vídeo de hoje, eles aqui na cidade que eu moro eu encontro eles a partir de R$11, né? 11, 12, 13 reais. E normalmente eu gosto de deixar dicas aqui de coisas que são mais baratas, né? Coisas que são mais em conta, para a gente não gastar tanto, porque a gente vai estar sempre querendo comprar uma planta e outra. Então o que a gente puder economizar nos insumos, né? Adubos, fertilizantes e outras coisas, é bom a gente economizar. Se ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo sobre os fertilizantes, eu vou te pedir que deixe nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder e tirar a sua dúvida. E caso você já use algum desses dois fertilizantes que eu mostrei, deixa nos comentários aí, ô Marcos, eu já uso esse fertilizante. E aí deixa pra gente a informação, o que você acha deles, se deu tudo certo com o uso, se deu algum problema, porque aí a gente pega também essas informações para poder deixar em próximos vídeos. Combinado? Então tá bom então. O que eu posso garantir para você é que eu já uso esses dois fertilizantes aqui para mais de 2 anos no cultivo, né? Então, todas as plantas que você vê por aqui, quem acompanha o canal, uma hora ou outra elas também tiveram aplicação desses fertilizantes, então pode ter certeza que não faz mal. Só não exagera usando a dosagem certa e na hora certa também, a aplicação sempre ao final do dia, pode ter certeza que você também terá bons resultados por aí. Se gostou do vídeo e não foi inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar o joinha, compartilhar esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você conhece, que gosta de planta, né? Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando, pega todo vídeo novo que eu postar por aqui e manda para você nas notificações, tá bom? E para você que é meu parceirão e minha parceirona sempre aqui até o final de cada vídeo, sempre agradeço muito aí pela sua companhia, desejo para você o melhor dessa vida sempre, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.